Lucas capítulo 10, versículo 34 diz assim: Então aproximou-se, enfaixou-lhe as feridas, derramando nelas vinho e óleo. Em seguida colocou-o sobre seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. Compaixão é colocar-se no lugar de quem sofre. É um sentimento de pesar e tristeza que é gerado quando nos deparamos com a tragédia de alguém e que desperta em nós a vontade de ajudar o próximo, de confortar aqueles que estão sofrendo. Qual tem sido a sua atitude diante das necessidades das pessoas? Nessa parábola, Jesus diz que assim que o samaritano viu o homem ferido, teve misericórdia dele. Você tem estendido a sua mão ao necessitado, ao faminto, ou quem sabe, assim como o sacerdote e o levita da parábola contada por Jesus, você tem evitado o contato, porque afinal de contas você aprendeu que o que os olhos não veem, o coração não sente? Hoje em dia vivemos em um mundo onde o sofrimento se tornou parte do nosso cotidiano. Todos os dias os jornais trazem notícias de dor e morte, e com isso o nosso coração tem sido cauterizado. Mas a vontade de Deus é que nós sejamos solidários uns com os outros. Se hoje você tem condições de ajudar alguém, não demore a fazer. Saiba que um dia você poderá estar do outro lado, em posição de ser ajudado. A palavra diz que o samaritano foi em direção ao homem que precisava de ajuda. Essa também tem que ser a nossa atitude. Temos nos tornado egoístas, buscando somente nossos próprios interesses e as nossas prioridades. Por onde Jesus andou, ele se importou com as pessoas. Ele interrompia suas atividades para atender o cego, o paralítico, o endemoniado, a prostituta, o leproso e tantos outros. Jesus olhava para as multidões e sentia compaixão por elas, porque ele as via como ovelhas que não têm pastor. Tem muitos pastores e líderes orando para que Deus mande empresários para a igreja, mas poucos estão dispostos a acolher os mendigos, as viúvas e os órfãos. Nos mobilizamos somente em torno de pessoas que podem nos dar algo em troca. Se um dia você foi ajudado por alguém, no sentido físico, emocional ou espiritual, é tempo de retribuir isso. Há quanto tempo você está no Evangelho e não se envolveu diretamente com pessoas? Talvez você diga, eu tenho um ministério. Não estou falando dos ministérios mais disputados da igreja, aqueles que estão em evidência e que tomam conta dos nossos púlpitos, formado por pregadores, tocadores e dançarinos. Talvez você nunca tenha sentido a alegria de levar uma palavra de conforto para alguém que está em um hospital, ou uma palavra de esperança para quem está preso, ou mesmo fazer uma visita para orar por um desviado ou por uma família em crise. Que o Senhor tenha misericórdia de nossas vidas. Eu quero orar por você. Senhor, nos perdoe porque nos tornamos egoístas e insensíveis. Diante de tantas necessidades, nós temos fechado os nossos olhos e buscado somente aquilo que nos interessa. Que possamos ter olhos e ouvidos sensíveis, que o meu coração sinta a dor alheia como se fosse minha, e que eu não poupe esforços para ajudar de alguma maneira aqueles que o Senhor colocar em meu caminho. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Eu sou Edivaldo Oliveira e esse foi mais um Minuto com Deus.